Boa noite, amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma aula na nossa Escola Bíblica Online. Hoje estudaremos o livro de Deuteronômio. Vamos aprender um pouco mais, encerrando o Pentateuco, né? Fazendo essa ponte, na verdade, entre o Pentateuco e os livros históricos. Estudaremos o livro de Deuteronômio. Gostaria de lembrar mais uma vez aos amados irmãos que todas as terças-feiras nós estamos aqui na Escola Bíblica Online. Queria lembrar-lhes também que aos domingos pela manhã, às 8h45, temos a Escola Bíblica Dominical presencial aqui na nossa igreja, para a qual você está convidado. Temos classes para todas as idades, estudos bíblicos do panorama do Antigo Testamento para jovens e adultos. Temos os estudos para novos convertidos, irmãos que desejam se integrar à nossa igreja e também para crianças, juniores e adolescentes. Então, venha também estar conosco no presencial. Nós queremos tê-los aqui conosco. Vamos orar então, amados, para iniciarmos este estudo nesta noite. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, amado Deus, para que aquilo que vamos discutir aqui, comentar, estudar, não venha, Senhor, de nós mesmos, não sejam palavras daquilo que nós achamos ou pensamos, mas, Senhor, sejam palavras, nós sejamos usadas, que eu, Senhor, a Tua serva, seja usada pelo Teu Santo Espírito, para compartilhar com os irmãos e irmãs aquilo que o Senhor tem me dado a aprender da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por homens e mulheres que vieram antes de mim, que estudaram a Tua palavra, que escreveram os comentários bíblicos. Senhor, muito obrigada em primeiro lugar, pela inspiração que o Senhor deu ao Teu servo Moisés para escrever, para ser o escriba deste livro que hoje vamos estudar, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco, demonstrado nas palavras, nas páginas deste livro. Muito obrigada pelo Teu amor provedor, remidor, o Seu amor misericordioso, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostra toda a preparação até que chegasse a plenitude dos tempos, como o Senhor também nos tem mostrado toda a preparação para o momento quando o Senhor voltará para nos buscar para a pátria celestial. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui gravando esta aula, Senhor, que ficará para a posteridade. Que as palavras possam ser úteis, que achem, Senhor, lugar no coração daqueles que têm interesse de estudar a Tua palavra, no coração daqueles que até, Senhor, alguns que não Te conhecem, mas que possam ouvir e conhecer a Ti. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Abençoa os irmãos que ouvirão, que eles possam também aprender como eu tenho aprendido. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Eu gostaria de ler, amados, para iniciar esse texto, o texto que é o tema da nossa Escola Bíblica Dominical para o ano de 2023 e que se encontra no livro de Deuteronômio. Então, como eu tenho combinado, sugerido aos irmãos, né, eu peço que os irmãos e irmãs tenham em mãos papel, caneta e, de forma impreterível, a sua Bíblia. Se você está em casa, eu sugiro que você sente em algum lugar para apreender melhor aquilo que vai ser aqui discutido. Agora, se você, infelizmente, não pode estar em movimento, tudo bem, ouça as palavras, mas em um outro momento sente e possa, então, fazer anotações daquilo que está sendo assinalado aqui nesta noite. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te.
Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu quero encorajar o irmão, a irmã, a memorizar esse texto, a praticar esse texto na sua vida, a falar de Deus, a trazer à memória aquilo que traz esperança dioturnamente, em todo momento, no caminho, no trabalho, em casa com seus filhos, para especialmente aqueles que ainda têm filhos pequenos, para que as memórias dessas crianças sejam construídas com a base que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos então, amados, para o nosso livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, no modelo que nós temos hoje, na formatação que nós temos hoje, que nós estudamos. É o que forma, que fecha, então, o Pentateuco, o grupo de livros que os judeus têm como a Torá, né, a sua lei, a base pela qual eles estruturam toda a sua fé em Jesus. Então, o livro de Deuteronômio é o final da Torá, onde está contida a lei para o povo judeu. Nós gostaríamos de incentivar os irmãos, né? 3 áreas da nossa vida que nós precisamos pensar durante essa lição. O que saber, o que sentir e como agir, né? A nossa oração, que esses 3 objetivos sejam alcançados aqui nesta noite. Então, em primeiro lugar, Deuteronômio é a repetição da lei que foi apresentada a Moisés em Êxodo. Nós precisamos também, no âmbito emocional, entender que a fé em Deus é importante para vencer as nossas dificuldades. E, no sentido da ação, usar a Bíblia, ter conhecimento da Bíblia de forma tal que nós possamos usá-la para refutar aquilo que não vem de Deus, as doutrinas não cristãs, e, para além disso, obedecer aos princípios que nos são dados por Deus na sua palavra. Então, irmãos, o que é esse nome Deuteronômio? Né? O que é esse nome Deuteronômio? O livro de Deuteronômio, como nós já falamos, é uma repetição da lei, mas não somente um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Um copiar e colar, mas é uma repetição inteligente da lei. Por que é necessário que se repita a lei? Os irmãos vão lembrar, os irmãos já têm estudado Êxodo, Levítico, Números, os irmãos vão lembrar da disciplina que Deus deu ao povo de Israel quando eles duvidaram da possibilidade de entrar na Terra Prometida. E eles disseram, não, nós não vamos entrar ali porque o povo é muito forte, nós seremos todos dizimados. E Deus disse, vocês são incrédulos, então vocês ficarão rodeando aí no deserto e vocês, então, não entrarão na Terra Prometida, mas somente a próxima geração entrará. E eles ficaram por 40 anos peregrinando no deserto, até que ninguém mais, exceto Josué e Caleb, que foram os únicos que não duvidaram da possibilidade daquilo que Deus estava dizendo que era possível entrar, e eles não duvidaram. Somente Josué e Caleb ainda estavam vivos, e neste momento aqui Moisés também ainda estava vivo. E Moisés entendeu que era necessário que aquela nova geração, que não foi a geração que recebeu a lei lá no Êxodo, ouvisse sobre a lei. Que não somente ouvia a lei, mas trouxesse à memória tudo o que tinha acontecido. Tanto as coisas boas que aconteceram, né, como Deus tirou, livrou da terra do Egito, mas também aquilo que Deus tinha prometido e as leis necessárias para viver na terra prometida. Então Moisés retoma os principais temas e aplica um a um a nova geração que tomaria posse da terra prometida, né? Ele faz podemos dizer assim, essa revisão. Olha, os pais já morreram, aqueles que conheciam essa verdade não estão mais aqui, então eu vou revisar, eu vou trazer novamente para eles a memória, aquilo que Deus quer que eles saibam. Moisés insiste, então, em ligar, em fazer um elo entre amor e obediência. Moisés quer ensinar para o povo que obedecer não é somente um ato racional,
não é só algo de fora, não é só um ato externo, mas é algo que está envolvido no amor. Eu obedeço porque eu amo. Né? Então, é o meu amor por Deus que me move em direção à obediência. É isso que Moisés está dizendo ao povo. Assim como é o amor de Deus por nós que nos move em direção a nós. A narrativa do texto de Deuteronômio não é uma narrativa linear, ou seja, ela não é cronológica, né? Como eles estavam parados ali no lugar, nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, já próximo a atravessar o Jordão para chegar na Terra Prometida. Eles ficaram ali acampados nesse momento. Então, nesse momento aí, nesse tempo que durou mais ou menos 2 meses, esse período de acampamento, 30 dias para que acontecesse tudo isso, essa repetição da lei, os discursos de Moisés para o povo, e 30 dias que o povo ficou em luto após a morte de Moisés. Então, esses eventos são narrados no texto de forma não linear, no texto de Deuteronômio. O nome original do livro são as primeiras palavras do livro. No capítulo 1, no original hebraico, ele começa dizendo, são essas as palavras. Até na nossa tradução também, né? Começa capítulo 1, verso 1, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então, no original hebraico, o nome do livro são essas as palavras. Ou seja, Moisés vai voltar a dizer as palavras que Deus já havia dito anteriormente. Por isso, na tradução da Septuaginta e depois chegou até nós esse nome, que essa definição do nome como uma repetição da lei. Então, o livro de Deuteronômio, como nós já falamos aqui, ele completa o Pentateuco e ele inicia os livros históricos. Ele é um registro dos discursos de Moisés, né? É um registro do que Moisés entendeu de forma divina, eu creio, que o povo precisava saber e entender para entrar na Terra Prometida e viver de forma que agradasse ao Senhor. Então, é também o registro dos discursos de Moisés ao povo em seus últimos dias de vida aqui na Terra. Então, nós passamos por cada livro de forma, uma visão por cima, uma visão do conteúdo geral do texto e não uma análise, como nós já temos dito. O autor, então, do livro é Moisés. Alguns argumentos dentro da própria Bíblia que sustentam a teoria de que Moisés é o autor do livro. Deuteronômio capítulo 1 e verso 5 diz assim: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo... Então, esse versículo é um dos textos que corroboram a ideia de que Moisés é o autor do livro, assim como em Deuteronômio, capítulo 31 e verso 9. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então, esses 2 textos, eles ratificam a autoria de Moisés para o texto de Deuteronômio. Quando esse texto foi escrito? Quando foi escrito o texto de Deuteronômio? O texto foi escrito cerca de 1.400 anos antes de Cristo, mais ou menos em 1440 antes de Cristo. Como já falamos, o povo estava acampado no deserto, nas campinas de Moabe, nas planícies de Moabe, já próximo, então, o período próximo de quando eles começariam a conquista da Terra Prometida. O público-alvo desse texto é a geração que peregrinava no deserto, a segunda geração, podemos assim dizer, os filhos daqueles que saíram do Egito e talvez algumas das crianças que saíram do Egito também. O verso-chave é o verso de Deuteronômio 6:4, que nós já lemos aqui hoje. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a palavra-chave desse texto, do texto de Deuteronômio, é obediência. A
palavra-chave, é o assunto que está em destaque nesse texto. Inclusive, nos capítulos 28, Moisés faz uma lista de bênçãos que acontecerão quando o povo obedecer, e também tem a lista das maldições, né? Coisa boa, mas também coisa ruim. Aquilo que acontecerá ao povo se eles não obedecerem, né? Se eles se desviarem do caminho do Senhor. Capítulo 28, nós temos do versículo 1 ao versículo 14, as bênçãos da obediência, e do versículo 15 ao versículo 68, né? Temos os castigos da desobediência. Então, a obediência é a palavra-chave nesse texto hoje. E eu gostaria de lançar uma pergunta a você que me ouve. Será que Deus hoje, em pleno século 21, na época da graça, quando Cristo já veio, já morreu por nossos pecados, Ele ainda se importa com a obediência? Será que Deus ainda tem princípios dos quais Ele não abre mão? Será que Deus ainda tem leis que Ele entende que nós precisamos seguir fielmente? Eu gostaria que o irmão, a irmã, buscassem em seu coração resposta para essas perguntas, pensando enquanto nós estudamos este livro. Eu particularmente entendo que Deus é um Deus de compromisso, é um Deus que se relaciona, e sim, Deus tem padrões, Deus tem princípios que Ele almeja que nós sigamos. Mas eu gostaria que o irmão, a irmã, pensasse sobre isso enquanto nós estudamos o livro de Deuteronômio. Um esboço do livro. O livro ele está dividido em 4 aspectos, né, em 4 partes. Uma parte que é histórica, uma parte legal, uma parte em que há um tipo de pacto entre Deus e o povo. Algo interessante também no estudo do livro de Deuteronômio é que o alvo do livro é o próprio povo. Não é ensinamento para os sacerdotes, como foi em Levítico, por exemplo, nem para o próprio Moisés ou para a liderança, mas o livro é escrito para o povo, né? É uma conversa, podemos dizer assim, de Moisés com o povo, repetindo as palavras de Deus para o povo. No aspecto histórico, os capítulos de 1 a 4, Moisés vai relembrar como Deus os trouxe até aqui. É uma revisão da história até aquele momento, quando ele faz os seus discursos. No aspecto legal, ele vai, aí é que entra sim a repetição da lei, ele vai mostrar a lei, como é que Deus quer que nós vivamos nessa terra. Quais são os princípios de Deus para a nossa vida? Quais são as diretrizes? Qual é a orientação de Deus para a nossa vida aqui na terra? O aspecto do pacto entre Deus e o povo é como Deus tratará o seu povo. E aí, olha, entra o capítulo 28, como nós já discutimos aqui há pouco. E no aspecto pessoal, aí Moisés vai falar de si mesmo nesse final, como ele liderou o povo até aqui, né? O Deuteronômio 31 até Deuteronômio 34. Moisés, então, pessoaliza as questões. Ele vai falar sobre o seu sucessor, ele vai falar sobre as questões da própria rebeldia do povo de Israel. Ele faz um cântico a Deus, né? Ele fala, ele abençoa cada uma das tribos de Israel no cântico, no capítulo 32. E por fim, no capítulo 34, no capítulo 33, né? Fala o último dia da vida de Moisés, como ele foi ao Monte Nebo para dali avistar a terra prometida. Se você é uma pessoa que está na igreja há muito tempo, o irmão e a irmã sabem que Moisés não entrou na terra prometida, né? Ele avistou de longe a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Isso foi consequência direta do seu pecado, de um ato de rebelião contra Deus. Mas Deus lhe deu o privilégio de avistar a terra. E a Bíblia diz que o próprio Deus, ele subiu com Deus ao Monte Nebo, e o próprio Deus enterrou o seu corpo e nunca foi achado o corpo de Moisés. Isso também está registrado no capítulo 32 de Deuteronômio. E por fim, no capítulo 34, né? No capítulo 32 está o seu último dia de vida.
E no capítulo 34, a sua morte e a ascensão de Josué à liderança do povo de Israel. Se nós fôssemos reduzir o livro de Deuteronômio a uma sentença única, o que nós poderíamos dizer? Está aqui, né? O Senhor demonstra fidelidade, preservando o povo, punindo uma geração, mas levantando outra que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito a seus pais. Então, nessa sentença, nós temos fidelidade, palavras que poderiam ser levantadas aí, fidelidade de Deus, a punição àquela que pecou e o cumprimento das promessas, né? Então, Deus, e no livro de Deuteronômio, nós vamos ver esse balanceamento de coisas. Quando nós erramos e Deus nos disciplina, mas a misericórdia de Deus é sempre maior e Ele vai sempre nos dar uma saída para quando nós fazemos algo que Ele se desagrada. Pode ser que essa saída não seja nessa vida, como para aqueles que pecaram não foi. Eles não conseguiram entrar na Terra Prometida. O próprio Moisés, que dedicou grande parte da sua vida para o ministério de guiar o povo de Deus no deserto, ele também não pôde entrar na Terra Prometida. Mas ele foi um homem extremamente abençoado. A Bíblia diz em Deuteronômio 34 que não houve outro profeta igual a Moisés. Esse é um título muito excelente. A Bíblia diz que Moisés foi considerado amigo de Deus. Então, ao mesmo tempo que Moisés perdeu o privilégio de entrar na Terra Prometida, muitos outros privilégios lhe foram dados pelo nosso Deus, né? O nosso Deus é misericordioso e amoroso. A relação entre o Pentateuco, Deuteronômio e Josué. Como já falamos ali no breve resumo, Deuteronômio encerra o aspecto legal que Moisés traz com a parte de Êxodo, Levítico e Números, e ele vai também, ao mesmo tempo que ele encerra ele vai dar início a Josué. Vai começar as narrativas que a gente pode chamar narrativas épicas, né? A parte da conquista da Terra Prometida. Então, já tinha havido o anúncio da conquista da Terra Prometida em Êxodo, Levítico e Números. Deus já tinha dito, isso vai acontecer. Deuteronômio é como se fosse um prólogo, um prefácio ao que estava por vir, mas também é um pós-fácil do que estava acabando, né? Do que estava se encerrando. Então, ele é meio que intermediário. Também a gente sente a sensação de que é como se Deuteronômio ele não tivesse um fim, mas que Deuteronômio e Josué pudessem ser como um único livro, porque a história de Josué complementa aquilo que está sendo dito em Deuteronômio. Então, Deuteronômio conclui a história da peregrinação do povo pelo deserto, desde o Egito até as planícies de Moabe, ao sul da Terra Prometida. Então, é essa sensação de fim e, ao mesmo tempo, começo que temos em Deuteronômio. Aqui, irmãos, eu trago novamente esse mapa que já trouxe quando falamos do livro de Êxodo, né? Que mostra a saída do povo de Deus, aqui a peregrinação, mas é porque eu queria, na verdade, mostrar aqui, onde eles estavam acampados aqui nessa região, e aqui é o Monte Nebo, onde Moisés subiu para avistar a Terra Prometida do outro lado, né? Então, eles estavam nessa região aqui, acampados do outro lado do Rio Jordão. Ainda sobre a relação entre o Pentateuco, Deuteronômio e Josué, o Pentateuco que a gente fala aqui são os outros livros, né? Êxodo, Números e até Levíticos, Deuteronômio e Josué. Então, qual é a natureza de cada um desses? No Pentateuco, de Êxodo a Números, nós temos a trajetória, nós podemos assim dizer, né? Nós temos a caminhada, é o registro dessa caminhada que nós vemos aqui nessa linha, em Êxodo e Levítico e Números. Em Deuteronômio é um discurso, é uma conversa, é Moisés falando com o povo. Não há, então, aí nesse momento, a narrativa de uma caminhada.
Em Josué, já vai haver assim, a conquista propriamente dita, né? As guerras e as lutas. No Pentateuco, de Êxodo a Números, Deus fala a Moisés. Em Deuteronômio, é Moisés que fala ao povo. Já em Josué, Deus volta novamente a falar a Josué. Em Êxodo, de Êxodo a Números, qual é o fim dessas narrativas? A primeira geração, aquela geração que saiu do Egito, vai morrer, vai perecer todinha no deserto. Em Deuteronômio, Moisés se despede do povo e em Josué acontece o início e até a despedida de Josué. O livro de Josué cobre toda essa etapa das conquistas em que Josué lidera o povo e no final, então, é a despedida do próprio Josué. Que destaques nós podemos ter nesse livro que é tão importante para a cristandade? É muito importante esse livro. Esse livro ele foi encontrado no reinado de Josias, né? Ele estava perdido e ali ele foi encontrado e ele então serviu como baluarte para todo o reestabelecimento da fé em Deus. Até hoje, esse versículo que tem aqui, que é um versículo que nós já lemos 2 vezes hoje e vamos repetir em uma outra tradução. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto faz parte da confissão de fé de Israel até os dias de hoje. Também a partir do livro de Deuteronômio nós podemos entender que obedecer a Deus é evidência de que nós o amamos, como já falamos. Então, na confissão de fé de Israel, nós temos uma necessidade que o livro de Deuteronômio cobre, que é a lei de Deus. Nós temos uma motivação que é a própria bondade de Deus por nós. Qual é o padrão, então, para essa confissão? A palavra de Deus, como nós vimos, na confissão está contida a palavra de Deus. O incentivo é porque Deus é fiel, né? Em 1 Tessalonicenses diz que mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Irmãos, eu gostaria agora de ressaltar algo. Deus ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel às suas promessas. Ele não é fiel a Soraya, por quem Soraya é. Ele é fiel às promessas que Ele me fez na sua palavra, porque Ele é Deus. Ele é fiel àquilo que Ele prometeu ao seu povo, e isso Ele vai cumprir, mesmo que eu não lhe seja fiel. E qual é a alternativa, então, que Deuteronômio nos apresenta? Será que existe uma alternativa para seguir e obedecer a Deus? Existe. A alternativa é a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, que pode ser no âmbito positivo, você ser justificado por Jesus Cristo, que Ele nos dá essa alternativa, ou você sofrer a penalidade da justiça de Deus quando se vira as costas para Deus e para a sua vontade. Algumas citações do livro de Deuteronômio que são encontradas no Antigo Testamento e também como palavras, como provas de que Moisés escreveu o texto. Em 1 Reis 2:3 nós temos: guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. No Novo Testamento nós também temos algumas citações do Pentateuco, do livro de Deuteronômio. Em Mateus capítulo 4, versos 4, na primeira resposta de Jesus Cristo, quando da tentação lá no deserto, nós temos Jesus Cristo respondendo assim. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? E essa é uma citação de Deuteronômio 8, versículo 3. No versículo 10 de Mateus 4, na terceira resposta, nós temos: então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então também aí, Deuteronômio 6, de 13 a 14, nós temos uma citação então desse texto pelo próprio Jesus Cristo em duas respostas a Satanás na tentação. No Evangelho de João, capítulo 6 e verso 14,
quando eles reconhecem Jesus como profeta de Deuteronômio. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, isso é uma afirmação da promessa que teria sido feita lá em Deuteronômio, da vinda de Jesus Cristo ao mundo. E também João 10:30, em que Jesus afirma que era um com o Pai. João 10 e verso 30. Diz assim: eu e o Pai somos um. Então, essas citações, né, elas são Jesus Cristo afirmando que o Pentateuco, que o livro de Deuteronômio é divino, é de Deus e é validado, é uma validação do texto pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Também nós temos em Atos 3, 22 e 23, porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E em Romanos 10, 19, portanto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, e eu os provocarei a ira. Romanos 10, 19. Então, esses textos todos, irmãos, são citações do que Moisés escreveu em Deuteronômio, um texto que hoje nós estudamos. Alguns destaques que nós temos nesse livro, né? Destaque. Primeiro, características de Deus. Em Deuteronômio 4, verso 39, temos que Deus é um Deus zeloso. 4:39 diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. Também nós temos Êxodo 6 e versículo 4. Êxodo capítulo 6, versículo 4, que nós já vimos agora, né? O Senhor Deus é o único Senhor. Na verdade, essas citações aqui são para que Deus é único e não zeloso. Acho que eu troquei as referências aí. Esse 4:39 é para Deus único, que eu não coloquei no slide. Mas Deus zeloso é 4:24. 4, verso 24. Diz assim: pois o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Fiel, Deuteronômio 7 e verso 9. Deus é fiel. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus amoroso, 7, verso 13. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. É um Deus misericordioso. 4:31. Então o Senhor Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. E por fim, é um Deus que se ira com o pecado. Deuteronômio 6 e verso 15. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. A ênfase, meus amados, deste livro está no povo e no seu andar com Deus. A ênfase desse livro é no nosso comportamento, na nossa forma de viver. Foi para o povo daquela época que estava ouvindo, mas continua sendo para nós.
É certo que nós já entendemos, a partir dos estudos de Êxodo, Levítico e Números, que a lei cerimonial já não é mais exigida de nós da maneira como os nossos antepassados ali no deserto faziam. Mas nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que exige relacionamento. E a base desse relacionamento é o amor e a obediência. Algumas formas que o livro de Deuteronômio traz para a palavra, né? Então ele se refere à palavra de Deus como mandamento. Ele diz que a palavra de Deus é um mandamento em Deuteronômio 17, 20. O que é um mandamento? É uma ordem, uma instrução que se dá a alguém que está subordinado a você. É um estatuto, né? É um decreto. Quando o nosso prefeito, governador ou presidente baixa um decreto, nós precisamos obedecer. Senão podemos ser punidos no rigor da lei, não é verdade? Então Moisés está aqui, ele chama a Bíblia, a palavra de Deus, de um decreto. É nos dada a escolha de obedecer um decreto? Aí você pode até dizer sim, mas se você escolhe não obedecer, você também escolhe sofrer as consequências. Da mesma maneira, a palavra de Deus. Se a gente escolhe negligenciar e não obedecer, a justiça de Deus virá sobre nós, né? É uma instrução clara a respeito de como viver e como agir. Ele também chama a palavra de Deus de testemunho. Ele diz que o livro de Deuteronômio é um testemunho. E o que é um testemunho? É algo que você dá a alguém como um memorial, como uma lembrança ou como um acordo. E também é um juízo, uma sentença, é um regulamento prescrito, né? Que deve ser obedecido, assim como um decreto. Algumas curiosidades sobre o livro de Deuteronômio. Lembra daquela confissão de fé que nós vimos há alguns minutos atrás? Pois é, ela ainda é usada, é citada nas sinagogas até o dia de hoje. Deuteronômio 6:4. Você já memorizou Deuteronômio 6:4? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O verbo ouvir, né, que pode significar obedecer, aparece mais de 90 vezes no livro. Quando nós, como pai, dizemos, ouça o que eu estou dizendo, a gente não quer só que o filho ouça e vá embora, a gente quer que ele ouça e pratique. É assim que Deus está fazendo conosco, como seus filhos aqui no livro de Deuteronômio. Ouça e pratique. Talvez, irmãos, esse seja o livro mais didático do Antigo Testamento, porque Moisés está ensinando ao povo como agir através das histórias do próprio povo, né? É um ensino pela narrativa. Não existe, já foi descoberto que não existe melhor forma de aprendizagem do que através de narrativas. Então, ele aplica as leis e ele prega, exortando o povo a viver a vontade de Deus. Deuteronômio também tem relação com o Código de Hammurabi, né? Nós sabemos que historicamente foi descoberto esse código legal chamado Código de Hammurabi e existe uma relação entre o Código de Hammurabi e as leis do Êxodo, assim como, por exemplo, o nosso direito tem relação com o direito romano, né? Embora esse assunto seja muito debatido, é aceito pela maioria dos teólogos que Moisés se inspirou em estilos semelhantes de códigos legais do seu tempo. Hammurabi é um deles. Em nossa época, o direito romano é a base do direito brasileiro. Algumas doutrinas básicas para esse livro que são muito importantes. A palavra de Deus ocupa o lugar central. Quando aqui a palavra de Deus é aquilo que Deus disse, o que Deus tinha dado a Moisés anteriormente. E o que é a palavra de Deus para nós hoje? A palavra de Deus para nós hoje é a Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, né? A revelação escrita de Deus que nós temos. A soberania de Deus, então, é afirmada e reafirmada. Deus é o único Senhor. Nosso Deus é o único Senhor. Ele é soberano. Também está presente no livro de Deuteronômio a teologia do culto. Mostra como é que Deus quer a adoração. E o princípio que nós devemos entender, a partir de tantas leis que foram dadas
no Pentateuco sobre a forma de culto que nós temos que entender é coração e mãos limpas. Estamos vindo para o altar do Senhor com mãos e corações puros, meus amados irmãos. Como está a nossa vida para estarmos diante do altar do Senhor? Lembrem-se de toda a representação de purificação que era necessária no templo. Isso para nos ensinar hoje que nós precisamos nos purificar para chegarmos diante de Deus, nosso Senhor. E para concluir, nós precisamos, fechando esse estudo hoje, né? Deuteronômio é o livro da palavra, né? A palavra de Deus falada por Moisés. Moisés expõe a verdade e ele diz: aquele que ama a Deus deve viver com ele. Lembra que Jesus Cristo disse aos discípulos: aquele que me ama segue os meus mandamentos? Deuteronômio, Moisés estava dizendo exatamente isso anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Essa é a verdade que Deus quer que nós saibamos. Se você ama Deus, você vive apegado a Ele. E como é que eu posso viver apegado a Deus? Como é que eu posso ter intimidade com Deus? Lendo a sua Bíblia, meditando, guardando no coração a sua palavra. Não existe outra forma, amados, de ter intimidade com o Senhor. Não basta vir para a igreja todo domingo. Não basta servir, até mesmo servir nos cultos, estar ativo nas suas sociedades, na igreja, mulheres, homens, jovens, seja o que for. Mas é necessário a leitura e a meditação na palavra. E por fim, é nosso desejo que ao ler Deuteronômio, né? Se você não o leu ainda, eu desafio a que o faça. Se não é possível lê-lo integralmente, mas vá a este livro descobrir aquilo que Deus tem para você. E você ficará motivado tanto a estudar mais, como a ensinar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transforma a vida de quem ama e obedece ao Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe nesta noite. Deus, muito obrigada, mais uma vez, pela tua palavra. Muito obrigada por me permitir partilhá-la aos nossos irmãos. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém.